Yausha, Oyal, Oyausha, Oyal, Oyausha, Oyal. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, gratidão eterna por falar conosco, por nos repreender, porque sabemos que a tua repreensão é para o nosso bem e ela traz um crescimento, um amadurecimento, um fortalecimento, porque tu disciplina todos quanto amam. É verdade, papai. Ó, papai, para o nosso bem, papai. E nós pedimos a ti que nos abençoe nesta reunião de hoje. Agradecemos porque recolheste a nossa irmã Rosária, porque tu, papai, nós invocamos, clamamos, intercedemos pela vida dela, mas a resposta final, a tua vontade é feita. É verdade. Sabendo, papai, que ela não, tu não suportava mais ver ela sofrendo, caindo, machucando, quebrando o dedo. Tu cuidou dela, papai, levando ela para o lugar ali de descanso, de paz. Apenas adormeceu, aguardando aquele momento que Daniel 7, que vai chegar a hora que o ancião fará justiça aos santos do Altíssimo. E ali os santos do Altíssimo vão herdar o reino. É verdade, papai. Gratidão por tudo, papai. Gratidão, papai. Acalmamos nossos corações com a tua palavra, porque a tua palavra nos consola. Alegria por tudo. Alegria por nos confiar. O teu Espírito maravilhoso, expedial, Muito grato, que papai. verdadeiramente conduz cada passo nosso. É verdade. Nos orienta, nos disciplina e nos faz progredir, papai, nessa caminhada. Gratidão por tudo. Abençoa cada pedrinha espalhada, que tu possa abençoá-los grandemente. Abençoa a irmã Suzana, que está lá na Suíça, Sim, papai. a pedrinha mais afastada, esse propósito que ela quer traduzir ali para outros idiomas. Prepara as condições, papai, como fazer. Sim. Outros irmãos também possam favorecê-la, como ela tinha falado de ali em PDF. Não sei como fará, papai, mas que tu possas nos dar a condição, papai, para alcançar também aqueles que são teus, que também estão ali, papai, Sim, e precisam ser esclarecidos. Sim, papai. É verdade. Fala conosco nesta noite, fala conosco nesta semana, Sim, papai. cada dia mais e mais, Pai, porque ansiamos encarecidamente ouvir a tua voz, porque a tua voz é que nos alegra, papai, nesta terra. Verdade, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Amados irmãos, hoje 8 de dezembro de 2021, próximo aí, fechamento, né? De mais um ano. E o cronômetro, ele já está correndo para a nossa alegria, né? Ansiamos voltar para casa. Muitos irmãos que não creem, né, nessa mensagem, porque ainda não conhecem as escrituras, né? Por quê? Porque essa mensagem é para o final dos tempos. Essa mensagem não é uma mensagem ali que o Billy Graham estava trazendo, enchendo ali multidões. Não. Por isso que Papai Yausha falou assim, olha, os segredos são revelados aos pequeninos, é o pequeno povo que conforme Zacarias ali está referindo
como sendo os filhos, né? O pequeno povo, é o número pequeno. Quando você pensa ali em 144 mil e compara com uma população que atualmente está em quase 7 bilhões e meio de pessoas, 7 bilhões e meio. Esse é os filhos de Adão, 7 bilhões e meio de pessoas, comparando com um grupinho de 144 mil, né? Esse é o pequeno povo, que papai ali naquele momento ele se alegrou ali e falou assim, por quê? Porque não revelaste isso para essas multidões, mas revelaste ao teu pequeno povo, aos pequeninos, né? E quando que isso começou? Começou ali com a igreja na era de Esmirna, e completa agora com os de Filadélfia e Sardes, vestes limpas, né? Lembrando que os de Sardes, vestes limpas, são filhos de Adão, né? Eles são filhos de Adão, mas eles receberam a mensagem de Filadélfia, que são filhos de Alcha, que vem no final dos tempos, conforme a promessa. É a representação do filho da promessa, é o filho da promessa que viria no final dos tempos, a representação de Isaac, né? Isaac ali é a representação de Filadélfia, que não vai passar pela morte. Estava ali próximo, quando o Cutelo, né? O Cutelo já estava prestes a sacrificá-lo. A voz do céu fala, não faça nada com o menino. Não faça nada com o menino. O que ensina isso na denominação? Falando que é Ialcha. Ialcha foi poupado da morte, irmãos? Não. Nunca. Ele teve que passar pela morte. Então, o menino Isaac não representa, naquele momento ali, papai Ialcha. Por quê? Porque o menino foi poupado da morte. Papai Ialcha foi poupado da morte? Não. E isso para vocês entenderem que Isaac naquele momento, ele representa Filadélfia. Já vai ver que Isaac, na hora que vai casar, ele representa papai Alça, né? Que ali Abraão é uma representação ali de Yahvé Supremo, que envia o seu servo Eliezer para poder buscar uma noiva, e que essa noiva não pode ser idólatra, não pode estar seguindo Jesus, que significa isso é um porco, não pode estar seguindo Senhor, que é Baal, não pode estar seguindo Deus, que é Zeus, porque isso é idolatria. Então tem que ser uma noiva que já foi purificada, uma noiva que foi purificada. Vocês estão entendendo? Por isso que a representação, porque quem está na denominação, irmãos, não acha que está aí fazendo idolatria, não. Por quê? Porque está embriagada com o vinho da mulher, que é embriagante, né? Quando você vê a palavra de José, ali José, ele foi levado ao cárcere. Ali ele encontrou dois servos do faraó. Um era padeiro e o outro era copeiro, né? E ali nós vemos, irmãos, olha só, o padeiro, o pai trouxe o entendimento. O que ele colocava ali no... O que ele colocava no pão? Fermento. E ali fala que o copeiro teve um sonho também. E ele via que ele pegava o cacho de uva e espremia. Olha aqui, irmã Edna. Pegou o cacho de uva, e espremia no copo do rei. O que significa isso? Quando você espreme direto do cacho no copo, não dá tempo de fermentar. É o suco puro. Pegou ali o sonho do copeiro, ele espremia o cacho de uva direto no cálice do rei, e o rei bebia. É a representação do vinho sem fermento. Por isso que espremeu direto do cacho, direto na onde? No cálice. É ali esse que estava servindo um vinho sem fermento foi restituído da função do cargo. Por quê? Isso é representação do final dos tempos, irmãos. Quando está falando restituído, significa que servia lá em cima antes.
E veio para onde? Veio para o Egito, veio para essa terra. Servia antes lá em cima, até que veio para o Egito, veio para essa terra. E eles estavam clamando para ser restituídos do ofício, do trabalho que eles faziam antes. Por isso que é a representação de Filadélfia: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque tinha coroa lá em cima, teve que tirar para descer. Então eles estão querendo ser restituídos da condição que eles tinham antes. É a representação dos dois servos que foram levados para o cárcere. Um era copeiro e o outro era padeiro. Enquanto o padeiro morreu, foi morto, né? Porque colocava fermento na farinha. Isso não está escrito na escritura, mas ela está implícita quando você pega o contexto das escrituras. E ali, aí você pega o quê? Quantos cestos? 3. Vamos abrir essa passagem, irmãos? Vamos abrir essa passagem? Gênesis 40. Hã? Gênesis 40. Ó, Gênesis 40. Gênesis 41. Ó, 40, 16. Gênesis 40, versículo 40, 16. Ó, vamos começar aqui, irmãos. Ó, vamos começar aqui. 49, mas fora do primeiro. Vamos pegar aqui, ó, versículo 13. Versículo 13. Gênesis 40, 13. Vamos pegar aqui, vamos pegar no 9. Vamos pegar do 9, irmãos. Para não ficar dúvida para ninguém. Ó, Gênesis 49. O copeiro mor. O que significa mor, irmão Lucas? Copeiro mor. Tá vendo que tá escrito copeiro mor? O que significa mor? Irmão Isalino. O mor é maior. Tá? É aquele que está na frente, é o copeiro maior, é o chefe dos copeiros, tá? Toda vez que tiver mor, tá falando maior, o chefe, ok? Por isso que eu tenho que perguntar, para saber se o irmão está entendendo. Vamos lá. Diz assim, ó. Vamos lá, começando o 9. O copeiro mor narrou a José o sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, a videira da irmã Edna. E na videira 3 ramos, 3 ramos, deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva e exprimi-os na taça do faraó e o coloquei a taça na mão do faraó. Viu? Não deu tempo de fermentar. Ele pegou, já espremeu no copo e já entregou para o faraó beber. Direto. E aqui tinha 3 ramos. 3 ramos. Todos 3 ramos deram uva. Ok? Floresceu, deu uva. Isso é um bom sinal, viu, irmã Edna? Isso é um bom sinal. Isso é um ótimo sinal para a irmã, né? Gratidão, papai, né? Vamos continuar. Diz assim, no versículo 12. José lhe disse, eis o que significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Que faz um link com os 3 anos de ministério em Filadélfia. Quando você lembra, olha só, quando você vai lá em 1 Samuel, irmã tá triste? Sabe porque chamei a atenção? Não? Então, quando a gente pega, olha só, irmãos, quando a gente pega lá em Samuel, capítulo 1 Samuel 2, ali fala que o menino, quando desmamou, veja bem, quando desmamou, eles levaram a criança junto com um novilho de 3 anos.
E o novilho foi sacrificado representando a criança, a idade da criança, uma idade de 3 anos. A criança fala, a criança ainda era muito pequena. O novilho foi sacrificado, o novilho de 3 anos, e a criança entregue no templo. Entendeu? Entregue no templo para servir Yahweh. Aqui agora nós estamos vendo aqueles que vão ser restituídos. Por quê? Porque ele serviu no palácio real. E eles, por algum motivo, eles foram lançados na prisão. Nessa terra. É uma representação. Nessa terra. Uma prisão. E ali eles tiveram sonhos. E o sonho de um era que ele espremia novamente a uva no cálice do faraó, do rei. E entregava e o rei bebia. Ok? Continuando. E aí ele fala, versículo 13. Mas 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Olha aqui, a irmã captou aqui, ó. É a bênção sacerdotal. Levantará o teu rosto e te dará a paz. Lembra que a gente está fazendo a bênção sacerdotal? Viu aqui? Hã? Viu aqui? A bênção sacerdotal, irmão Natanael. Viu? E aqui está falando em 3 dias o rei vai levantar o seu rosto e vai te restituir do cargo. A palavra é linda, né? Aí ele fala assim, ó, versículo 14. Lembra-te de mim quando te suceder o bem e ser bondoso para falar de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Aí ele fala, com efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus. Viu aqui? Você lembra que o Salmo 18 fala assim, olha, ele foi arrebatado pela mão de Yahweh e foi lançado em lugar espaçoso? Salmo 18, é a representação de Mical ali, quando os inimigos pisotearam o santuário. E ele fala, os laços da morte me cercaram, mas Yahweh veio ao meu socorro, com sua mão, e me arrebatou e me lançou no lugar espaçoso. Lembra? Fazendo um link com as mesmas palavras. Aqui, José está falando, ó, versículo 15. Com efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus, e aqui mesmo nada fiz para que me pudessem prender. O padeiro mor, ó, padeiro mor. O que significa padeiro mor, irmão Vitor? Padeiro principal. Isso, o chefe dos padeiros. Padeiro mor viu que era uma interpretação favorável. Oh, já fiquei interessado, né? Falou bom, né? Já viu? Falou bom pro outro, deve falar bom para mim também. Vamos ver, né? Aí ele fala, padeiro mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José, eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre minha cabeça. Olha aqui, irmãos. O bolo, nós temos uma passagem no Velho Testamento que fala 2 coisas que ele não aceita no sacrifício de aroma agradável. Uma delas é o fermento e a outra é o mel. São os componentes para fazer o bolo, né? Porque naquela época não tinha açúcar refinado, nem açúcar cristal. Usava mel para adoçar, fazer um bolo. Punha o fermento e punha mel. Isso para alegrar, né, a comida. Mas nós já vimos lá na velha aliança, na antiga aliança, falava assim, ó, Ial não aceita nem o fermento e nem o mel como aroma agradável. Aquela aroma agradável é aquilo que é colocado fogo. Para ele receber o aroma agradável, ele recebia a gordura do carneiro, que era aroma agradável, para que ele poderia ofertar, mas nunca mel e nem fermento. Levítico 2:11. Vamos abrir lá então, irmãos? Só para não falar que eu estou inventando. Levítico 2:11. Aí.
Levítico 2:11. Ah, o irmão está inventando. Vamos lá então ver. Levítico 2:11. 163. Hã? 163. É 163 na Bíblia Al-Shalom. 163. 163. Por quê? Porque as denominações acham que tudo isso aqui é baboseira. Nada daqui é baboseira. Tudo tem um sentido. Então, 163. Olha só, 163. Versículo, qual versículo, irmão? 11. Ó, só tem afiado aqui. Diz assim, ó, imolará, 2:11. Ah, tá. Diz assim, ó, nenhuma das oblações, deixa a irmã Edna achar aí, acha pra ela aí. É Levítico 2:11. Irmã Júlia, carinha boa, irmã. Ó, irmã Júlia é super esforçada, né? Levítico 2:11. Nenhuma das oblações que oferecedes a Ial será preparada com fermento, pois jamais queimarás fermento ou mel como oferta queimada a Ial. Nossa. Viram aqui? Fermento e mel. E você viu que ali que ele estava oferecendo para o rei era bolo, e era bolo com fermento e mel. Porque para fazer bolo, você já viu bolo asmo? Não, não tem bolo asmo não. E bolo, você já viu bolo de sal? Não, bolo é doce. Então usava mel e o fermento, tá entendendo? E Al não aceita. E era isso que o padeiro estava ofertando ali no sonho dele. Ele estava querendo entregar para Ial, que é a representação ali do rei do Egito, um bolo adocicado e com fermento. Ele aceita? Não. Então vamos ver o que vai acontecer lá com o faraó. Vamos lá. Tá? Em Gênesis. 40:16. Vamos lá. Ó, Gênesis 40:16. Agora nós podemos voltar lá em Gênesis 40:16. Ó, diz assim: o padeiro Mó viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolo sobre minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come. Ó, tá falando aqui que é bolo de sal? Não, tá doce, que é adoçado com mel, viu? Ó, de novo. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó come. Mas as aves os comiam na cesta, sob minha cabeça. José respondeu assim: eis que isso significa, as 3 cestas representam 3 dias. Mas 3 dias ainda que o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á, e as aves comerão a carne acima de ti. Viu? Isso aqui, irmãos, olha só. Aqui está mostrando aqueles que são restituídos e aqueles que não são mortos. Viu? Existe uma diferença entre aqueles que vão ser mortos e aqueles que vão ser restituídos. O que a gente pode trazer isso para o tempo atual? O tempo atual é essas denominações que estão bebendo vinho fermentado pela mulher e estão comendo o pão fermentado. Isso está claro, irmão. Se você pega a ceia das denominações, é pão fermentado. Tem denominação hoje que entrega vinho fermentado. E eu já vi isso no grupo de Aldins falando que o vinho era fermentado, que Alcho tomava. Eles ensinando isso, entendeu? Ensinando. Ah, por quê? Porque não tinha geladeira, então o vinho todo era fermentado. Não entendeu que se tem uva aqui, ó, no pomar, vai lá, pega e faz e toma todo mundo. Não dá tempo de fermentar. Vocês estão entendendo? Então,
Quando você pega aqui e espreme na hora, é chamado vinho novo. É o suco de uva natural, integral, sem fermento. Vinho novo. Já o vinho velho é o vinho fermentado, né? Por isso Papai Aucho está falando assim, aquele que bebeu o vinho velho não quer saber do novo. É a realidade. Por quê? Porque essa é a grande dificuldade hoje da gente tirar os irmãos das denominações. Porque eles estão embriagados com o vinho embriagante. E eles não querem saber do vinho novo. Por quê? Porque tudo aquilo que eles estão lá recebendo, eu vou comprar carro importado, eu vou comprar não sei o quê, que eu vou fazer isso, vou fazer aqui não sei o quê. Eles estão ali totalmente embriagados com aquilo. Por quê? Porque eles recebem bênçãos, mas recebem do administrador infiel, que Papai Aucho falou. O administrador infiel, sabe, irmã Maria? Você conhece essa parábola? Hã? E o que o administrador infiel chamava os devedores e falava o que com eles? Ele reduzia as dívidas, né? Ele perdoava parte das dívidas. Mas você tem que lembrar que Satanás, ele cobra tudo com juros e correção monetária. Quando ele vier aqui, descer, porque vai ser lançado, ele vai cobrar. Vai cobrar de todos aqueles que ele abençoou, né? Favoreceu. E a gente entende, irmãos, que esses, hoje, que eles estão tomando vinho de Babilônia, por quê? Porque o vinho de Babilônia embriagou todos os povos da terra. Isso está aonde? Apocalipse 17. Vamos lá. Apocalipse 17. Olha só, Apocalipse 17, 1. Agora faz um link. Faz um link com aquele copeiro. Tá vendo? Vai fazer um link agora com quem? Com o copeiro que morreu. Por quê? Porque estava colocando o quê? Um vinho? Não, irmãos. É o contraponto. É o contraponto. Porque o copeiro não pôs fermento no vinho, não. E é por isso que ele não foi morto. Mas essa mulher coloca. Essa mulher coloca, irmãos. O outro que foi restituído o cargo, porque não colocou fermento no vinho. Mas essa mulher está colocando. Olha só. 17:1. Um dos 7 anjos, porque é o contraponto. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho de sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Olha aqui, viu que o vinho dela é com fermento? O vinho dela é com fermento, diferente daqueles que foram restituídos do cargo. Por quê? Porque aqueles que foram restituídos do cargo tiraram o fermento, tiraram da vida deles tudo que era de Babilônia e colocaram no cálice vinho novo, sem fermento. Mas essa mulher, ela dá e ela embriaga todos aqueles que bebem dessa doutrina, ficam embriagados. E a pessoa embriagada, ela é delirante. Ela não tem as ideias em si. É uma pessoa delirante. Você já conversou com um bêbado? Você já tentou orientar o bêbado em alguma coisa? O bêbado, ele não aceita. Quando você chega hoje nas pessoas das denominações que estão embriagadas com essa doutrina, você tenta mostrar tudo na palavra, mas as pessoas não recebem. Por quê? Porque estão embriagados.
conforme está escrito aqui, embriagou todo mundo com o vinho da sua prostituição. E aqui, irmãos, olha só, essa mulher, irmãos, essa mulher é uma prostituta e ela se adorna com pedras, com roupa cara, com tudo que é de luxo. Qual que é o objetivo dela ficar bonita, irmão Elbert? Qual é o objetivo dessa mulher ficar bonita? Ela quer atrair. Por isso que aqui no versículo 9, versículo 4, Apocalipse 17, 4 diz assim: a mulher estava vestida com púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e as impurezas da sua prostituição. Olha só, ela está toda bonita, vestida com roupas caras, com joias, e ela quer o quê? Ela quer atrair outros amantes. Eu lá no serviço lá, o cara pede muito a palavra lá. Pega as palavras, tem um folheto, até vem ônibus para todo mundo lá dentro, que lá tem ônibus da empresa, né? Aí sai dando os folhetos lá. Sei. Nós temos da já aí. Só que eu escolhi um lá que ele é das denominação. Ele é muito próximo de mim. Aí eu comecei a pregar para ele sobre a palavra, revelando sobre a lugar, porque eu ia falando, dei folheto, fui comentando cada parte da Bíblia. Ele interessado em ouvir. Aí chegou um tempo, eu vi ele meio esfriado, né? Eu fiquei observando. Aí um dia eu fui puxar no celular para ter o número dele, aí estava lá mostrando a parte aquela parte que mostra o status da pessoa. Sim. E mostrando os hot dogs, tudo da igreja dele lá no meio, e ele no meio lá. Né? E eu olhando assim, aquele convenção, aquelas coisas todas, ele tudo no meio. Aí eu entendi porque ele esfriou. Aí foi que eu conversar com ele. Aí eu fui entendendo que ele está fermentado nesse. Ele gosta dessas vaidades de estar no meio de hot dog, pregação, tudo. Aí ele estava com a Bíblia fazendo a ostentação, né? Aí eu vi que ele trocou por isso daí. Se você chegar, irmão, se você chegar em Roma, lá e foi lá no Vaticano, a coisa mais linda, humanamente falando. O lugar lá, Praça de São Pedro, um trem enorme. Aí tem lá o obelisco do Egito, lá no início, né? Tá lá aquela coisa enorme, cheia de obras, cheia de arte, cheia de coisa, aquele negócio gigante. Aí quando você vê as denominações hoje indo para o mesmo caminho, né? Aqui em Belo Horizonte tem aqui uma ali no bairro de Lourdes, que é um quarteirão inteiro, é o lugar mais caro. O metro quadrado mais caro de Belo Horizonte era o metro quadrado do bairro de Lourdes. E aí o que acontece? Aí o pé direito, quádruplo, quíntuplo, não é nem duplo, é quíntuplo. Aquela coisa gigante, a pessoa chega gigante, aí tudo ali de granito, lá em cima tem heliporto para aquelas pessoas importantes chegar de heliporto, né? Tem um helicóptero, chega, pousa lá em cima. Já tem um hotel do lado, assim, ó, junto, da mesma estrutura, para receber os palestrantes que estão vindo de fora, já dorme ali. Então, os banheiros, parece banheiro, não é um banheiro, aquilo ali é na realidade, como se diz, é um shopping center, um banheiro de shopping center de alto luxo, granito, aquela coisa. Estou falando, nunca entrei lá, mas me falaram, já me falaram, né? Então, o que acontece, irmãos? Isso tudo, a pessoa chega, ela fica encantada. É o que? Essa mulher aqui, ó, embelezou toda para atrair novos amantes, sabe, irmã Maria? Os amantes ali, para as pessoas se tornar ali parte daquela sujeira, tá entendendo? Então, isso aqui é para atrair. Por quê? Por que as pessoas estão indo ali? Querendo o quê? Dinheiro. Estão indo querendo dinheiro. E eles vão fazer o quê? É exatamente naquilo, na suntuosidade do dinheiro, para atrair novos seguidores. E é exatamente o contraponto com o Filadélfia, que se reúne em casa, né? Que não tem nada
querendo ostentar, né? Agora nós vamos na orquestra. Agora é a orquestra que vai tocar e você vai sentir como se você estivesse no céu, né? Aquelas orquestras, a minha mãe tocava violino na denominação. E, então, essas horas aí a pessoa fala, nossa, que coisa linda, eu tô no céu. Entendeu? E é o contrário de Filadélfia, porque Filadélfia é só alimento. É a questão do céu na terra, já está no céu. É. Então eles não precisam do céu real, do céu que Filadélfia espera, porque o céu deles já está aqui na terra. É. Então eles não vão querer outra coisa. Não quer. E aonde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O coração está aqui na terra, irmãos. Não vai querer nada lá de cima, porque o coração está aqui. Então eu falo com você, vai ser arrebatado? Não, porque o coração está aqui, ué. A riqueza está aqui. Diferente nosso, que a nossa riqueza está lá em cima. Por isso que fala, guarda o que tens, para que ninguém tome o tua coroa. Não é mesmo? Nós estamos fazendo um ruminar. Você viu aqui que, diferente daquele que servia o vinho, que é sem fermento, essa aqui é uma mulher que serve o vinho fermentado. Aquele que o copeiro mor, que serviu o vinho sem fermento, ele voltou e foi restituído da função. E essa mulher aqui, ela é aquela que dá de beber um vinho fermentado que não é aceito. E aí a gente vai entrar num detalhe, presta atenção nesse detalhe. É papai falando sobre a medida de fermento em 3 de farinha, fazendo um link com 3. 3. Isso está em Lucas. Aonde, irmãos? Vamos lá. Lucas 13, 21. Olha aí. É. Lucas 13, 21. Como eu falo com os irmãos, mais claro que isso, irmãos, você não vai ter. Ó, Lucas 13, 21. Vamos começar no 20. Lucas 13, 20. A gente tem que voltar para ruminar, né, irmãos? Olha, Lucas 13, 20 diz assim: disse ainda, a que compararei o reino de Iau? É semelhante ao fermento, ó, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentada. Tá falando de uma mulher. E nós estamos lá em Apocalipse 17, falou de uma mulher. Que essa mulher oferece vinho fermentado. Faz um link com aquele copeiro mor. Não, com quem? O padeiro mor. O padeiro mor queria ser restituído do cargo. Só que ele colocava o que no pão? Fermento e mel. E fazia bolo adocicado. Viu? Tem 3 medidas de farinha. Isso, irmão, quando está falando aqui disso, é para o alimento ficar mais gostoso. É para o alimento ficar mais gostoso. Então, o fermento é esse adição na palavra, nas escrituras. Para o alimento ficar mais fácil mastigar. Porque o pão ázimo, pão sem fermento, ele é duro. Ele precisa mastigar. Precisa ruminar. Volta, mastiga mais, rumina mais, mastiga mais, rumina mais, para você ter o entendimento. O bolo, o pão com fermento, basicamente você nem precisa, dá 2 mastigadinhas e já engole, tranquilo. Agora pega para você ver o pão ázimo, como exige mastigação. É isso que nós estamos fazendo aqui. E mastigação exige tempo. Se você ocupar o tempo com louvor, irmão, igual as denominações, né? Igual as denominações, que é 40 minutos de louvor, 20 minutos de aviso
e 5 de palavra, Pedindo dízimo. já engoliu inteiro. Por quê? Pão fermentado, engoliu inteiro, nem precisou mastigar, irmão. Tá entendendo? E é nisso aqui que faz uma diferença do pão ázimo, você mastiga e tem que mastigar, senão para aqui na garganta. Engasga. Então, vamos lá, vamos ler de novo aqui em Lucas, olha só. Papai Alcha falando, irmãos, trazendo segredo aqui. Olha só, disse ainda Papai Alcha: aqui compararei o reino de Ial. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. É o link com os evangelhos anátemas. São quantos evangelhos? São 4 evangelhos? Não, é um evangelho. É um evangelho. Mas a mulher, ela adicionou mais 3. Ela adicionou mais 3 e colocou o quê? Fermento. Colocou fermento nos 3 evangelhos. E ele ficou fermentado. Quando você confronta o de Lucas, ele fala diferente dos outros. O evangelho de Lucas fala que Ialcha, quando ressuscitou, apareceu para quem? Para Pedro. O evangelho de Mateus fala que apareceu para Maria Madalena. O evangelho de Marcos fala que apareceu para Maria e também para Maria Madalena. O de João nem se fala. Aquilo ali é praticamente só farinha. Só fermento. Pouca farinha e muito fermento. Então, o que acontece? Você vai ver que o evangelho de Mateus fala que Jesus Emanuel é descendente de quem? De Salomão. O de Lucas é descendente de Natã, filho de Davi. Você começa a confrontar. Fala que ele veio como homem. Mas o homem, como Shaul Paulo fala assim, quem trouxer outra mensagem, assim como também Ialhana, João, apóstolo, que se alguém trouxer uma mensagem falando que Ialcha não veio em carne, seja anátema, porque isso aí opera o espírito do antimachia. E carne significa ser humano. Ser humano, ele está falando assim, é um ser humano comum, que sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede. Peraí, no evangelho de Mateus andou sobre as águas? Que ser humano anda sobre as águas? Você conhece algum? Não, ali veio como Zeus. Por isso que as denominações falam que ele é 100% Deus e 100% homem. Como que alguém pode ser 100% uma coisa e 100% outra? Ou é 50 um, 50 outro, ou é 100 de um e o outro 0 de outro. Se é 100%, Shaul Paulo fala que ele é 100% homem, ele veio 100% homem. Quando ele fala, Shaul Paulo fala que ele veio 100% homem, falando assim, ó, ele veio com toda a fraqueza que eu e você sentimos, mas ele não pecou. Porque se ele vem 100% Deus, aí você fala assim, então foi fácil. A missão dele foi fácil, foi tranquilo. Ele veio 100% Deus. Ó. Agora, tenta colocar ele na condição minha e sua e não errar. Aí que é difícil. E é por isso que Shaul Paulo e também Ialhana, o apóstolo, falou assim, se alguém trouxer para vocês que ele veio, que ele não veio em carne, seja com isso, com esse amaldiçoado. Por quê? Porque o mérito dele é exatamente vir na carne humana e não pecar. Por isso que está ali no Evangelho Anátema de Mateus, ele andando sobre as águas, irmãos. Por quê? Porque aquilo ali a mulher fermentou e o pessoal gostou mais desse fermento, gostou mais dessa bebida embriagante, porque a bebida embriagante, ela distorce a realidade e é mais gostoso a bebida fermentada do que a bebida sem fermento. Por isso que Papai Alcho fala, aquele que bebeu a bebida fermentada não quer saber da não fermentada. Vamos achar essa passagem? Interessante, irmão. Está falando aí da bebida embriagante, que a pessoa ela perde a capacidade de raciocinar quando ele está embriagado. É. E o detalhe, quando a palavra diz que a mulher escondeu, não está dizendo que ela deixou fácil. Ela escondeu. Algo que você escondeu, você tem que procurar. Que nem a mulher lá que perdeu a dracma, ela
procurou, acendeu a luz. Enquanto ela não encontrou, ela não se deu por vencida. Exatamente. Ela procurou até Ó, encontrar. quando você viu, irmão, em 1 Coríntios 15, ali Shaul Paulo já está mostrando, falando assim, a escritura, o evangelho, conforme a escritura que vocês receberam desde o início, mostra que o Mashiach ressuscitou depois de 3 dias. Apareceu para Pedro, Cafas, e depois aos 11. Ali ele está dando a dica. O evangelho que falar isso, esse é a escritura. Se tem um outro que estava falando, você percebe que esse de Mateus ali, que falso, já era a dica. Por quê? Porque eles já estavam chegando nas igrejas outros escritos. É fácil, irmão, escrever e pôr lá o nome de Mateus. E eles vão tirar o de Lucas porque fala, Lucas não esteve, andou com Yaush. O Mateus já andou, então vamos dar atenção para o de Mateus e tirar o de Lucas. Só que de Lucas, conforme Paulo, Lucas andava com Paulo e Lucas fez um estudo minucioso de todos os fatos ocorridos. Isso está em Lucas capítulo 1. Esse de Mateus é aquilo que aquela mulher aqui, ó, está referindo. A mulher colocou fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. É fácil. Eu pego e mando uma carta para o irmão Isalino e falo que eu escrevi e falo que foi o irmão André. Aí o irmão Isalino fala assim, mas engraçado, não está aparecendo o irmão André não, porque ele está indo contra. O irmão André, ele estava lá quando apareceu primeiro para Pedro, mas está falando aqui que apareceu para Maria Madalena, entendeu? Só que os novos convertidos que estavam surgindo ali naquele momento não entendiam isso. E começaram a ver que o evangelho de Mateus era mais bonito. Sabe por quê? Porque o evangelho de Mateus tem os 3 reis magos. Olha que linda a história. É tão lindo. O de Lucas não tem. Veio seguindo uma estrela. Olha só, uma estrela foi guiando eles lá do Oriente até a manjedoura. Que lindo, né? Aí um trouxe ouro, o outro trouxe incenso, o outro trouxe o quê? Mirra. Mirra? Mirra, ouro e perfumes, né? Aromáticos, né? Especiarias. Aí entregou ali. Aí Herodes queria também visitar a manjedoura, mas aí eles falaram, não, ele vai querer machucar o menino, então vamos fugir por outro caminho. Aí vamos para o Egito, né? Quando é que vai se refugiar no Egito? Irmãos, não tem nada desse em Lucas. E ali Lucas está falando que ele fez um estudo minucioso, ordenado de todos os fatos. Como que ele fez um estudo ordenado de todos os fatos e esqueceu de colocar dos 3 reis magos? Esqueceu de falar que ele fugiu para o Egito e ficou lá até Herodes morrer. Esqueceu de falar que ele andou sobre as águas, né? Esqueceu de falar que apareceu primeiro foi para Maria Madalena, não foi para Pedro, não. Irmãos, olha só. Está embriagado, você mostra tudo isso para a pessoa e ela não quer a verdade, porque está embriagado. Aí nós vamos ver o que o Papai Alcho está falando. Vamos ver. Lucas 5,37. Olha só. Lucas 5,37. Lucas 5,37. Olha só, Lucas 5,37. Ninguém põe vinho novo em odre velho, quer dizer, em odre fermentado. Caso contrário, vinho novo estourará os odres, derramar-se-á e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odre novo, porque o odre precisa ser lavado para tirar o fermento velho, porque o fermento está ali incrustado. Lava ele bem
para você pôr ali, deitar o vinho novo. Aí ele continua, versículo 39. Mas ninguém, após ter bebido vinho velho, quer do novo. Pois diz, o velho que é bom. É o velho que é bom. O velho que está dizendo é o fermentado. Viu? Viu aqui? É o velho que é bom. Eu quero continuar aqui nas denominações. E aqui que é bom. Por quê? Porque está embriagado. Faz um link com Apocalipse 17. Quem que já bebeu vai chegar e falar, toma aqui um suco de uva. Que suco de uva? Toma aqui, ó. Aqui. A pessoa tomava ali, ó. Tomava ali a branquinha, fermentada ali. Agora chega e fala, dá água para ele. Que água? O quê? Não bebe isso não. Hã? Aí você pega ali, até mesmo, vamos falar assim, a cerveja, né? Cerveja tem até sem álcool hoje em dia, né? Aí fala, cara, toma cerveja, mas o álcool que é bom, eu vou tomar cerveja sem álcool, o álcool que é bom. É isso aqui que está dizendo. Aquele que já bebeu desse ensino, de falar assim, Yahshua, né, que é Jesus Emanuel ali, que é específico, Jesus Emanuel, andava sobre as águas, foi visitado pelos 3 reis magos, né, fugiu para o Egito, escondeu ali no Egito, ali que fala sobre tanta contradição que a gente confronta. Não, apareceu para Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher muito boa, né? Eu lembro quando eu estava ainda estudando, fazendo a faculdade, né? Aí tinha um colega meu que eu queria tanto que ele se convertesse, muito bonzinho. Aí ele pega e virou assim para mim, eu já até contei para os irmãos, eu fui falar com ele, aí ele virou e falou assim, você está ensinando, ele é católico, né? Muito católico. Aí ele virava e falou assim, você está querendo me ensinar de forma diferente aí a Bíblia. Você quer saber mais que o Papa que fala 20 idiomas? Eu falei assim, ele sabe o que ele não devia saber, ele devia saber escritura e não idioma. Ele devia conhecer a Bíblia, mas não idioma. Então, ou seja, estava tão embriagado, não queria saber da verdade, tá entendendo? Porque é aquilo que Papai Alcho falou aqui. Ele disse, mas ninguém que após ter bebido vinho velho, quer o novo. Porque diz, o velho que é bom. Então, irmãos, quando eu falo assim com os irmãos, a gente entende isso, porque quanto mais a pessoa está embriagada, não tem conversa com ela. É mais fácil uma pessoa que nunca foi de denominação aceitar a mensagem do que uma pessoa que está totalmente embriagada lá dentro. Está entendendo? Então, quando nós fizemos um pouquinho essas conexões para você ver ali, das medidas de farinha, que foi colocado fermento. Esse estudo aqui é um estudo que a gente sempre está trazendo. Mas eu tenho que voltar, igual Gálatas, né? Vamos lá, Gálatas capítulo 1. Essa palavra é para você entender que já na época de Paulo, Shaul Paulo, já estava chegando evangelhos errados lá na época dele, né? 2031. 2031. Agora eu falo, aquele que está fermentado, vai poder ser restituído de alguma coisa? Não. Não, vai ter que quê? Vai ter que morrer. Quando chegar o antimachia, vai ter que morrer para poder receber a sua parte na herança. Ó, primeiro, Gálatas capítulo 1. Presta atenção. Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Admiro, ajuda a irmã aí. Gálatas 1, 6. Eu quero que todos entendam. Gálatas 1, 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Machia.
Isso já na época de Paulo. Já estava se corrompendo na época de Paulo o evangelho verdadeiro, trazendo outros ensinos. Aí ele fala: entretanto, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja amaldiçoado, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizer agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que vos recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Aí ele fala: é porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Yahvé? Ou procuro agradar aos homens? Se eu dissesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Mashiach. Está entendendo? Por quê? Porque essa é a condição hoje de colocar fermento na farinha. Por quê? Facilitar a aceitação das pessoas. Entendeu? Porque fica muito mais fácil quando você fala as coisas que a pessoa quer ouvir. Mas aqui Paulo está falando assim: olha, eu estou querendo por acaso agradar homens? Ou eu estou querendo agradar Yahvé? Eu estou querendo agradar Yahvé, porque se eu quiser agradar homem, eu não sou servo do Mashiach. E é isso que essas denominações estão querendo trazer mensagem agradável a homens. Tem até piadista em igreja, contando piada. Comediante. Coach. Né? Coach que fica falando, ensina tudo, menos a palavra. Né? Ensina como se portar numa entrevista de emprego. Ao invés de estar entrando o ensino verdadeiro, está entrando naquilo que não é pão. E é por isso que fala: por que gastaste o teu dinheiro naquilo que não é pão? O pão é esse pão sem fermento que vai fazer a diferença na sua vida. Por quê? Porque o fermento, irmãos, é aquilo que está corrompido. Você já viu que depois que nós abandonamos esses evangelhos anátemas, foi que a gente cresceu, que a gente foi entender a Escritura. Por quê? Porque aquilo que estava ali fermentado nos enganava. Porque você punha confiança neles e punha confiança em algo errado. E aquele que estava errado tirava o entendimento do certo. E é por isso que eles não conseguem entender. Por quê? Porque estão embriagados. E como diz o irmão Francisco, quem está embriagado não aprende nada. Fica só falando bobagem. Fica só falando abobrinha. Já viu? Tentou ouvir que um bêbado... já viu o bêbado falando? Só fala abobrinha. Então, não dá nem condição de você chegar perto. Né? Vai curar primeiro sua embriaguez para depois a gente conversar. Né? Então, amados, isso aqui é só um pouquinho que a gente trouxe, e eu quero entrar um pouquinho agora, rapidinho, a respeito do entendimento que o Pai já nos deu, que quando Papai Yahvé subiu, Salmo 110:1, foi escoltado ali por Mical e seu exército. Quando ele estava chegando nos lugares celestiais, viu que Satanás ali e seus anjos já tinham fechado os portais, porque não queria que ele reinasse sobre eles. Lembra disso? Não queria que Papai Yahvé reinasse sobre eles. Aí Mical dá o grito: abrir os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Yahvé forte e valente. É aquele que eles estavam escoltando. Porque o rei é escoltado. Né? O rei é escoltado ali pelo seu exército. Aí eles entraram no lugar celestial. E ali no lugar celestial houve uma festa. E ali você vê que Mical recebe o nome de Yahvé. Né? Por quê? Porque ali ele recebeu já o nome de Yahvé. O nome que ele recebeu é o nome sublime. Então não se podia falar mais nome de Yahvé para ele, mas sim o nome que ele recebeu.
que é superior ao que ele tinha. Mas para isso, ele dá o nome para o seu filho, para que o nome dele não fosse esquecido. Por quê? Porque o nome é aquilo que lembra o que ele fez. Ele fez o quê? Ele resgatou os seres do céu e os seres da terra através do seu sangue, o sangue derramado no madeiro. E foi esse sangue precioso que foi recebido de algo supremo como expiação dos pecados do mundo inteiro. Lembra? Ok? Aí tá. Aí, irmãos, o que acontece? Quando você entende isso, foi por um breve tempo. Porque logo tinha que se cumprir o Salmo 110:1, que diz: assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelos dos teus pés. E aonde que Ial está? Ial está na luz inacessível. Essa luz inacessível, irmãos, eu posso estar enganado. O pai ainda não me trouxe esclarecimento completo. Mas eu imagino que seja o terceiro céu. Eu imagino. Mas eu não posso afirmar ainda. Por quê? E uma coisa interessante é o seguinte: Shaul Paulo, ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Aí você fala, nossa, ele fala, eu fui arrebatado. Ele não fala eu. Por quê? Por causa da modéstia, humildade. Ele fala assim, eu conheço alguém que há 14 anos atrás foi arrebatado. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ial sabe. Entendeu? Aí ele fala que ele viu coisas que são maravilhosas e inacessíveis. E o que acontece? Eu tenho um estudo que eu estou estudando, esperando o papai revelar, a respeito das trombetas. As trombetas são 7 anjos que tocam trombeta diante de Ial, trombeta do juízo. E eu, até nesse momento, como eu falei, o pai ainda não confirmou isso para mim, mas eu estou aguardando. Esses anjos são 7 anjos, a gente sabe quais são. Eles, inclusive o último, é referido como anjo forte, que faz um link com Isaías 9. Um menino nos nasceu, uma criança nos foi dado, e recebeu esse nome, maravilhoso, conselheiro, Ial forte, Pai eterno, príncipe da paz. Viu? Recebeu o nome de Ial forte. Então, a palavra já entrega assim de você. E aí os Ialdim não aceitam, esses falsos Ialdim não aceitam a palavra. Porque também estão embriagados ainda com o vinho de Babilônia. Porque ainda estão comendo ali os 3 evangelhos anágons. Aí o que acontece, irmãos? Aí fala assim, olha. Os anjos, eles estão na presença de Ial e vão tocar cada um a sua trombeta no seu tempo. E a gente vê que o 7º anjo é o anjo forte. O anjo forte a gente sabe que é Ial forte. Mas tem um sentado no trono. E eu entendo, até então, como eu falo com os irmãos, ainda não me confirmou, que esses 7 anjos tiveram a permissão de adentrar os lugares celestiais, acima dos lugares celestiais, a luz inacessível, chamado pelo Shaul Paulo ao terceiro céu. Por isso que ele fala, que ele conhece alguém que foi arrebatado ao terceiro céu. Eu vou te falar quais que são os céus que eu acredito que seja. O primeiro céu é onde está o quê? O templo. O templo celestial. O segundo está o palácio de marfim. E o terceiro, a luz inacessível. Eu penso isso agora, tá, irmãos? Mas eu queria compartilhar com os irmãos, por quê? Porque quando a gente lê ali,
O quinto anjo é quem? Irmão... Quem que é o quinto anjo, irmão Elcio? Shaul Paulo. Então, se ele é o quinto anjo, não e lá realmente for o lugar que eu imagino que seja, que a luz nascesse diante de Alto Supremo, ele poderia ter sido arrebatado para conhecer aquilo que ele vai herdar. Tá entendendo? Por quê? Porque ser um dos 7 anjos que toca a trombeta. Entenderam? O que significa anjo? Irmã Ângela. Tinha que ser irmã Ângela, né? Ser mensageiro. Mensageiro, né? Anjo significa mensageiro. Então, aqueles que trouxeram a mensagem. Qual que é o primeiro anjo que toca a trombeta, que a gente já fez esse estudo? O macho. Hã? Macho. Não é Elias, não? Hã? Elias ou Macho? Macho. Macho. É isso? Vamos conferir? Vamos conferir. Vamos lá, Apocalipse 8. 6. Elias. Apocalipse 8. Ó, 8, versículo 6. Apocalipse 8, versículo 6. Vamos colocar aqui, ó. Vamos começar do 8, versículo 1. Olha aqui. 8, 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, a gente já viu quem que é esse aqui, que é o Cordeiro, como que imolado? Ele é Ialcha, que era Mical. Era Ialcha Mical. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. 2. Vi então os 7 anjos que estão diante de Ial. Ó, 7 anjos diante de Ial. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo a fumaça e o incenso com as orações dos santos subiu diante de Ial. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu com fogo do altar e atirou na terra, e seguiram trovões, clamores, relâmpagos e terremoto. Versículo 6. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se prepararam então para tocar. O primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo. Ó, aquela primeira passagem ali, eu vejo 7 anjos que estão diante de Ial. O 8º anjo se colocou aonde? No templo. E queimou incenso que subiu até Ial. Tá? O 8º anjo não está com os 7º. Ele está no templo. E ele queima os incensos e o incenso sobe até Ial. Ok? Vamos lá. Versículo 6. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se prepararam então para tocar. O primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturado com sangue. 1/3 parte da terra se queimou, e 1/3 das aves se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. Até aqui eu não consigo falar quem que é o primeiro anjo. Mas quando eu ler o segundo, eu vou saber quem que é o primeiro e quem é o segundo. Versículo 8. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue, e pereceu 1/3 parte das criaturas que viviam no mar, e 1/3 parte dos navios foi destruído. Quem que é esse aqui, o segundo anjo? Hã? Macho. E o primeiro então? Elias. Ok? Por quê? O primeiro é Elias, o segundo é Macho. Por quê? Lembrando que quando Elias clamou, desceu fogo do céu. Lembra disso? Sim. Então agora você sabe, o primeiro anjo é Elias, o segundo é Macho. Por quê? Porque Macho é que fez, Macho Moisés, que fez o quê? A representação no Velho Testamento do rio Nilo se transformar em sangue. Aí o 10º,
versículo 10. O terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome dessa estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. Esse anjo aqui que ele toca, né? Toca, ele faz uma estrela cair. E essa estrela cai sobre as fontes de água, falando que as fontes se tornam impuras para o consumo. Faz um link com Eliseu. Eliseu, ele viu que aquela água daquele país, o país era até bonito e belo, mas as águas não eram boas. Lembra disso? Aí ele joga o sal na água e a água se torna boa. Aqui já é o contrário. Ele vem condenar as fontes de água dessa terra. Por quê? São fontes que matam. É exatamente isso. Comendo evangelho fermentado, seguindo após outros, idolatria e etc. Então, como é que o irmão acha que é Daniel, irmão? Por quê? Agora que eu reparei, né? Porque eu tinha feito a observação para o Daniel 12, né? Quando ele fala da estrela que levanta-se a Mical. Né? Que levantou-se a Mical, a estrela. Isso. Aí por isso que eu fiz um link. Exatamente, é esse link mesmo. Por quê? Porque Daniel, ele escreve, Daniel 12:1. No final dos tempos, porque ele fala nesse tempo, e a gente fala ali no final dos tempos, porque no versículo anterior fala no tempo do fim, aí ele faz nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do seu povo, fazendo um link com esse aqui que está tocando a trombeta, que ele está falando, antes da estrela subir, ela tinha que ter caído. A estrela caiu sobre a terra, entendeu? Então esse aqui é Daniel mesmo. Agora nós vamos para o outro. Versículo 12, o quarto anjo. E o quarto anjo tocou. Um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas foram atingidos, de modo que a terça parte dele se ofuscou. O dia perdeu um terço da sua luz, bem como a noite. Aí essa parte ele continua. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, 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 dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques das trombetas dos 3 anjos que estão para tocar. O que é essa águia aqui gritando aqui? Ai, 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 irmão Lindomar. Tem que ser rápido. Aqui é VaptVupt. Anunciando o evangelho a todos os habitantes da terra. Não. Aqui está falando que está anunciando, ele está falando ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Ah, tá. Ai, 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 porque o evangelho já passou. Quem tinha que se salvar já se salvou. Agora, ai daqueles que ficaram. Quem que é bravo? Quem que é bravo? Mical não é bravo, não. Não, irmão. Não, irmão tá igual vestibulando. Vestibulando, chutando. Irmão Alberto. Quem que é esse? Essa águia aqui que grita ai, ai, ai. Gabriel, exatamente, Gabriel. Por quê? Porque Gabriel é um querubim, irmãos. Uma das faces do querubim é a águia, lembra disso? Uma das faces do querubim é a águia. E a águia é brava, né? Ele é bravo, porque ele não dá muita colher de chá, não. Ele chega lá pro... Ele chega Zacarias não creu, ele mandou... Ficou mudo até o neném nascer. Entendeu? Você já vê que Mical já tem muito mais paciência, né? Muito mais do que Gabriel. Então aqui é Gabriel como uma águia voando, falando assim, ai, 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 dos habitantes da terra, porque ainda vai chegar a 7ª trombeta. Aí, irmãos, quando pega aqui essa passagem, que está falando uma terça parte da água se converteu em absinto, depois fala do quarto anjo que um terço do sol, ele faz um link com a palavra lá em
que Ezequiel. Ezequiel. Por quê? Porque aqui, irmãos, não é só por aqui que a gente pega, não. A gente vai pegar essa parte aqui, fazendo um link com Apocalipse, olha só, Apocalipse 19, o anjo que está no sol. Apocalipse 19, o anjo que está no sol. Olha só, Apocalipse 19, versículo 17. Ó, Apocalipse 19, 17. Diz assim: vi depois um anjo que, de pé no sol, gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, reunimos para o grande banquete de Iau, para comer carnes dos reis, carne dos capitães, carne dos poderosos, carne dos cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes. Esse aqui faz um link com a passagem lá de Ezequiel. 39. Ezequiel 39. Vamos lá. Ezequiel 39. Olha só, Ezequiel 39. Quem achar primeiro, fala a página. Página 1537. 1537? Vamos lá. Bíblia 17. 1537. Fica antes de Daniel. 39, 17. Vamos lá. Ezequiel 39, 17. Olha aqui o anjo que está lá no sol. Tá vendo que o sol ficou ofuscado? Também a lua e as estrelas. Então ele fala aqui, ó, Ezequiel 39, 17. Diz assim, ó: e tu, filho do homem, ó, tu, filho do homem, também é ser celestial. Porque existe uma diferença de homem nascido de mulher e filho do homem. Quando é filho do homem, está falando de ser celestial. Quando fala homem nascido de mulher, está falando filho de Adão. Versículo 17. E tu, filho do homem, dize a todas as espécies de aves e todos os animais selvagens: ajuntai-vos, vinde e congregai de todas as bandas para o sacrifício que vos ofereço, um grande sacrifício sobre os montes de Israel. Comereis carnes e bebereis sangue, comereis a carne de heróis e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Quando ele fala aqui, irmão Bruno, comerei, ó, ele fala assim: comerei carne de heróis. O que ele está falando? Falando aquele que se prostituía com a mulher. Se prostituía com mulher? Não. Ó, comerei carne de heróis. Faz um link com Gênesis 6. Aqueles que são heróis da antiguidade. Porque nós lemos em Apocalipse, fala assim: vinde, comei carne dos pequenos e dos grandes. Os pequenos, você sabe que está referindo ao pequeno povo, os filhos de Alcha, que também seguiram. Porque você tem que lembrar que parte dos filhos de Alcha foram seguir o Antimachia traindo Mical. Por isso que são sentinelas que são traídos. Que traem, quer dizer, os traídos não, os sentinelas que traem. São heróis, porque era parte do exército. Vocês estão entendendo, irmãos? Heróis de tempos antigos. Então você viu aqui que Ezequiel está fazendo um link com Apocalipse, Apocalipse 19, 17. Então, esse anjo que toca, que ele dá um toque para o sol, e o sol parte se ofusca, a lua se ofusca e também as estrelas, está referindo a esse anjo, Ezequiel. Por isso que lá ele está falando filho do homem, porque faz a distinção de filho de homem nascido de mulher. Vamos ver essa diferença? Isso está em Lucas. Vamos abrir em Lucas, que faz a diferença. Olha aqui, irmã Edna. Quando o papai Alcha está falando, irmã Edna, homem nascido de mulher, ele está falando filho de Adão. Quando ele fala de filho do homem, ele está falando de ser celestial. Nós vamos ver essa diferença agora. Olha só, papai está falando de Yohanan, João Batista, que era homem nascido de mulher. Aí ele fala: homem nascido de mulher não teve nenhum que João Batista, mas o menor no reino de Iau é maior do que ele. Aí nós vamos também lá em Jó falando assim:
Olha, homem nascido de mulher vive pouco tempo. Por quê? Porque são carnais. Vamos ver primeiro na parte de Lucas. Vamos lá, em Lucas. Ó, Lucas 7, 28. Irmão André já trouxe para nós. Lucas 7, 28. Isso aqui é muito importante, irmãos. Por quê? Porque aqueles estudiosos humanos, eles traduzem filho do homem como filho de Adão. Está entendendo? E não é. Porque quando ele está referindo filho do homem, ele está referindo ser celestial. Por quê? Porque quando fala filho nascido de mulher, ele está falando filho de Eva. Porque Eva foi a mãe de todos os seres humanos. Por isso que está lá em Apocalipse. Fala assim, Adão deu nome para sua mulher de Eva. Em Gênesis, falei errado. Eu falei Apocalipse. Né? Então, vamos lá. Gênesis, ele fala assim, Adão deu nome para sua mulher de Eva, porque ela foi mãe de todos os seres humanos. Então, quando o papai Alcha está falando, ele está falando em código. Ele está falando em código. Ele está falando que João Batista era filho de Adão, nascido de mulher Eva. Ou seja, ser terreno. Vamos lá. Lucas 7, 28. Olha aqui, Lucas 7, 28. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor do reino de Iau é maior do que ele. Viu? Aqui está fazendo uma distinção. Olha aqui. Ele está fazendo essa distinção e você só vai encontrar essa distinção em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha aqui. De novo. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior que João Batista, mas o menor no reino é maior do que ele. Então, quando ele está falando isso, ele está falando dos filhos que são celestiais. Quando ele fala dos filhos celestiais, papai Iau, filho, que era Iaush, ele estava na terra. Por ele estar na terra, ele já falava assim, o reino já está no meio de vós, porque são filhos do reino. Ele foi o primeiro. Ele fala, dentre os meus, ninguém esteve comigo. Lembra? Eu pisei na Dor sozinho. Ninguém dos meus estava comigo. Lembra disso? Sim. É o momento ali de que papai Alcha veio sozinho. Apesar de ter ali os filhos de Adão ao redor dele, ele ficou solitário. Por quê? Porque ninguém dos seres celestiais vieram com ele. Diferente no final dos tempos. No final dos tempos desceu toda os filhos de Aush. Não ficou nenhum lá em cima. É isso? Não. Ficou 7.000 guardados nas vestes. É muito alimento, né, irmão? É muito alimento. Mas quem está acompanhando está sabendo o que está sendo falado. Então vamos lá. Lucas 7, 28. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino é maior que ele. Faz um link com Jó. Vamos lá em Jó primeiro. Em Jó primeiro, depois nós vamos em Colossenses. Vamos lá em Jó. Esse aqui o irmão trouxe lá atrás e eu tive que descer o cajadinho nele, né? Consertando, né, irmão? Você vê como é que é as coisas, né? Crescendo, né? Crescendo. Vamos lá. Jó 14. Vamos lá, irmãos. Jó 14. É assim que as escrituras conversam. É assim que as escrituras conversam. É Jó 14. Ó. Jó 14. Olha só, papai Alcha, ele estava falando com linguagem de sábio. Ele estava falando linguagem de sábio, porque ele não ia entregar de graça para aqueles ali, não. Então, olha só. Jó 14, versículo 1. Jó 14, versículo 1, a irmã, vamos ver, irmã Mônica.
Tadinha. Tá não, mano? Oi, mano. Jó 14:1, irmã. Achou? Achou? Então eu vou ler para a irmã. Vou cooperar hoje, tá? Jó 14:1 diz: o homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormentos. Viu que o papai usou esse termo para expressar a João Batista? Homem nascido de mulher. Ele fazendo distinção que existe homem nascido de mulher, que são os filhos desse mundo. E aqui fala, tem a vida curta e cheia de sofrimentos. Fazendo o link agora, vamos lá, Colossenses 1:15. Vamos lá, Colossenses 1:15. Colossenses? Colossenses. Colossenses. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15. 2055. Viu ali como fala assim, herói, carne de heróis, fazendo um link lá com os pequenos. Colossenses, ó, olha aqui, irmãos, Colossenses 1, ó, 1, vamos começar aqui, ó, Colossenses 1:15. Eu vou ler aqui tudo, por quê? Porque vocês entenderem que está falando papai Yalcha, que depois recebeu o nome de Yal, né? Olha só, Colossenses 1:15 diz assim: ele é a imagem de Yal invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. Olha aqui, é antes de tudo e tudo nele subsiste. Significa que ele, antes dele criar, ele estava onde? Irmã Ione. Antes dele criar as coisas. Isso, antes dele criar qualquer coisa, ele estava com papai na luz inacessível. Ok? Então vamos lá, continuando. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Pois nele aprove a Yahweh fazer habitar toda a plenitude. Por quê? Quando ele, tudo nele habita nele, é por isso que dá a ele a condição de ser Yahweh forte, né? Agora o versículo 20. E reconciliar, olha aqui, aqui está mostrando claramente reconciliar quando na pessoa de Yahshua. E reconciliar por ele e para ele todos os seres. É esse importante, irmã, a Bíblia Yahshalam. Nessa hora, não tem Almeida. A Almeida ela não faz essa distinção. Por quê? Eu quero, irmão Elbert, que você mostre para a irmã na Bíblia Yahshalam, essa pedacinho que fala assim, ó, versículo 20. E reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus. Ó, reconciliar. Pega na Bíblia Yahshalam do irmão aí, irmã. Ó, leia aí para nós, irmão. Versículo 20. Versículo 20. Reconciliar com ele e para ele todos os seres da terra e dos céus. Viu? Reconciliar os seres do céu. Agora, como que vai reconciliar os seres do céu? Eles não fizeram nada de errado lá em cima. Não está falando de Satanás e os demônios, não. Está falando dos filhos de Yahshua. Aí, como que eles são irreconciliáveis? Fala que Satanás é irreconciliável. Aqui está falando dos seres do céu, os filhos de Yahshua. Mas como? Quando eles vieram na terra, no final dos tempos, porque aí eles erraram. E eles tiveram que entrar na condição de igreja
para poder que o sangue pudesse alcançá-los, como também alcançou os filhos de Adão. Através do sangue, reconciliou os filhos de Adão, e no final dos tempos, quando os filhos de Alxa descem, os filhos de Alxa fizeram muita coisa errada, irmãos. Eu estou impressionado. O tanto de coisa errada que os filhinhos de Alxa fizeram nessa terra. Quando eu ouço os testemunhos, o cabelinho ainda que resta aqui em cima arrepia. Arrepia. Aí você entende, por isso que, olha só, por isso que fala assim, em Colossenses 1:20, e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os... reconciliar por ele e para ele todos os seres da terra e dos céus, realizando paz pelo sangue no madeiro. Ou seja, quando os filhinhos de Alxa vieram em corpo humano, fizeram muita besteira. E por ter feito muita besteira, o sangue também tinha que alcançá-los. Mas para alcançá-los, eles tinham que entrar no modelo de igreja. O modelo de igreja. Por isso que no modelo de igreja, o sangue do Mashiach reconcilia eles também. Por isso levanta o cálice da minha salvação, da sua salvação, invocando seu nome. Eu como o pão ázimo, o pão que foi partido ali do Mashiach, tá entendendo? E bebo o sangue que foi derramado no madeiro. Por isso que fala, e reconciliar por ele e para ele todos os seres da terra e do céu, realizado passo pelo sangue no madeiro. Então, esses filhos de Alxa que descem precisa também levantar o cálice da salvação. Sim. Compreende? Sim. E é por isso que entra a condição ali do ancião e dos servos. Entendeu? Existe os anciãos e os servos. E você tem ali em Daniel 7 o ancião de dias. O ancião de dias, irmãos, ele refere-se à igreja no final dos tempos. Por quê? Porque o ancião da antiga aliança, ele tinha peso menor. Ele foi ter peso maior na condição de igreja. Por quê? Porque o ancião ele não substituía o sacerdote na antiga aliança. Na nova aliança, o ancião substitui o sacerdote. Na antiga aliança, você vai ver anciãos lá. Sim. Eles tinham a função de julgar, auxiliar no julgamento e ajudar em conduzir o povo na justiça. Mas eles não substituíam os sacerdotes. Na nova aliança, os anciãos, além de fazer o papel de ensinar, orientar o povo no caminho da justiça, também substituem os sacerdotes da antiga aliança e também se tornam conselheiros do rei. E eu falo assim com os irmãos, presta atenção. A condição de ancião não está fechada. Por que não está fechada? Ah, vai ser Mical que recebeu o nome de Alxa que vai escolher os anciãos. Eu pergunto para a irmã Ângela, vai ser, irmã? Eu acredito que sim, que ela não vai pegar a posição de Alxa. É, mas eu trouxe o ensino que os anciãos são o quê? Conselheiros do rei. Então, se são, é o rei que escolhe, irmã. É o rei que escolhe. Vocês estão entendendo? É Ial que escolhe, não é e Mical que recebeu o nome de Alxa, não, porque ele não é rei. Então, quem vai escolher aqueles que vão assentar na condição de anciãos é o próprio rei. Lógico que tem aqueles que já têm cadeira cativa, não é? Tem aqueles que têm carreira cativa porque a palavra diz isso. Mas tem cadeira que está em aberto. Olha só, são 24 anciãos. Quais são as cadeiras que já estão fechadas? Irmã
Vamos ver aqui. A irmã. Ah, ali está escondida. Mas escondeu. Aqui, ó. Eu vou pegar a irmã graduada. A irmã graduada Débora. Moisés, Elias, Daniel. Vamos fazer na sequência. Ariel, Marcha, Daniel, Ezequiel, Paulo, Mical. Olha aqui. Não, Gabriel, ele não é ancião. Ele é o querubim de ouro, os 4 seres viventes que diante do trono e no meio do trono proclama dia e noite. Santo, santo, santo é Iau, o onipotente, o todo-poderoso, ok? Quando fala onipotente, significa o todo-poderoso. É a mesma coisa, é sinônimo. O onipotente que tem todo poder. Então, todo poder é o todo-poderoso. Aqui, irmã, 6 cadeiras. Essas estão cativas, já definidas para aqueles que vão sentar. Agora falta quanto, irmã? 24 menos 6. 18 e meio? 18. Então são 18 cadeiras. A gente já viu a respeito de quantas são de Filadélfia. Sim. Quantas são de Filadélfia? 8. E quantas são da era de Esmirna? 16. Lembra disso? Aqui do, como diz a irmã usou o termo tábua. A tábua, né? Nós vamos arrumar uma tábua para ela. Aí, irmãos, presta atenção. Então, essas funções, essa condição de sentar como ancião, não depende de Mical, que recebeu o nome de Alcha. Por quê? Para ser conselheiro do rei, é o rei que escolhe, ok? Vocês entenderam, irmãos? Por isso eu falo com os irmãos, olha, irmãos, se esforcem. Eu lembro Entendeu? de Nabucodonosor, ali não sei se entra nesse caso, mas é só um ponto que ele mandou escolher da linhagem real, né? Ali entra nesse ponto? Entra sim. Nabucodonosor, ele mandou escolher da linhagem real. Sim. Homens queriam servir ele ali, né? Sim. Ali você vê, quando na linhagem real, refere-se aos da Filadélfia. O de Esmirna não. O de Esmirna são os estropiados. Entendeu? Os estropiados. Os pobres, os estropiados. Quer dizer, o estropiado é quase mendigo. Tadinho. Mas tão esforçados, queria tanto, sofreram mesmo. Então, por isso que eu falo com os irmãos, olha aqui, o irmão que anseia ser ancião tem que tomar uma postura batal. Não pode faltar em reunião. E tem que mostrar realmente o trabalho. E isso quem está escolhendo? O rei que vai escolher. O rei que vai escolher. Entenderam? Então, eu falo, não falte reunião. Não substitua a reunião por qualquer outro evento social. Marque o evento social, porque isso Pai dá liberdade, no dia que não tiver reunião. E não no dia da reunião para poder faltar na reunião. Irmão, isso é muito sério. Por quê? A posição que receber depois como ancião vai ser eterna. Porque você percebeu ali que é a condição de ser o quê? É de ser conselheiro do rei. Imagina, é maravilhoso demais, né? Então eu falo isso para os irmãos, e aí você vê que é o interessante. Papai Alcha, ele antes de receber o nome de Al, presta atenção, ele era ainda Yalcha. Depois que ele se torna Ial, porque ele recebe o nome que é acima, o nome de Alcha não pode ser esquecido, é transferido para outro. É a representação de Ial mudando o nome dos personagens. Né? Pegou Jacó e mudou o nome para Israel. Aí, depois que recebeu o nome de Israel, ninguém chamava ele de Jacó, era Israel. Porque ele foi elevado de condição.
É a mesma coisa lá em cima. Então, quando está falando isso, irmãos, presta atenção. Ele está falando assim, olha, eles procuraram o Papai Alcho e falaram assim, lembra de nós, né? Quando tiver, né, escolhendo quem que vai sentar na tua direita e a tua esquerda, vamos achar essa passagem? Vamos lá? Vamos achar essa passagem? Hã? Vamos achar essa passagem? Tem Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas, já estamos acabando, tá, irmãos? É só mais essa passagem. Lucas, quem que vai achar primeiro? Tá falando dos ladrões? Não, ele está falando. Lembra de mim quando vai colocar uma à direita e outra à esquerda. Lucas 23, 32. Não é isso não. Esse aí tá falando de ladrão. Ó. 23, 33. Não é 23, irmão. Esse aí é do ladrão. Esse aí eu tô falando que o pedido ali para sentar uma à direita e uma à esquerda. Hã? É, os filhos de Zebedeu, exatamente, os filhos de Zebedeu. Vamos lá. Ó, 10, 17, vamos lá. Lucas 10, 17. Eu estou mostrando para os irmãos, presta atenção. Lucas 10, 17. Diz assim, ó. Não, não é essa parte, não. É o pedido dos filhos de Zebedeu. Vamos ver como é que está aqui em Lucas, né? Porque em Lucas está diferente de Mateus, né? Vocês estão tendo dificuldade? Vou precisar ajudar vocês. Apareceu os livros anátomos. Isso. Na pesquisa só aparece os livros anátomos. Não aparece em Lucas? Qual que é onde que tá no livro anátoma? Nossa. Lucas 5:10. Aonde que está, irmão? Aonde que... Lucas 5:10. Vamos ver. Mateus 20, 17. Lucas 5:10. Irmã, é Lucas 5:10, tá, irmã? Você tá puxando a orelhinha, viu, irmã? Irmã Débora, puxar sua orelhinha, viu? Lucas 5:10, abre aí. Lucas 5:10. Irmã Lucinha trouxe aqui. Irmã Lucinha usou o Google. Lucas 5:10, irmão. Ai, mano. Eu tava quase aqui preocupado. Falei, não é possível que eu tô citando errado, não é possível. Olha lá, Lucas 5:10, irmãos. Presta atenção. Lucas 5:10. Ó, Lucas 5:10. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Deixa eu ver. Não é essa passagem. Não é isso, não. Assim. Eu falei que era o Google. Hã? Ainda bem que eu não lembro. Mas tem que ler primeiro. Qual em Mateus, ou irmã Débora? Mas eu coloquei. Que às vezes no link da Bíblia aqui mostra. 17, eu acho que é. Vamos ver se tem, né, irmãos? Porque aí fica já uma passagem pra gente entender direitinho. Marcos 10, 35 a 45. Irmãos. Você vê, né? A gente estava com Lucas 18, 31. Vamos ver. Essa parte de Lucas 23, 42, eu acho que faz lembrar. Diz assim: e acrescentou Yalche: lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É essa? Irmãos, não tá? Não tá não. Só tá então nos dois anátemas, né? Então a gente esquece eles. Isso aqui a gente precisa sempre estar.
Já procurou no coisa? Não tem referência não, né? Tá, não. Não tem. Vem de Mateus, sou da Mateus com Marcos. Ah, tá. Então você percebe, irmãos, olha só. Você percebe como é que a gente é induzido, tentativa de induzir a gente ao erro, culpando eles de uma coisa que eles não fizeram. Eles não fizeram isso, né, irmãos? Eles não fizeram isso. Eles não pediram para poder um sentar à direita e outro à esquerda, porque não tem em Lucas. E foi imputado neles um erro gravíssimo, né? Foi imputado neles um erro gravíssimo, que eles estavam pedindo para poder assentar um à direita e outro à esquerda, né, irmãos? Então, gratidão, papai, que a gente jogou fora mais essa passagem, né, irmãos? Porque é uma coisa que nós queremos eliminar completamente qualquer resquício de fermento em nossa mente, né? Isso também traz para nós uma alegria, né? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos caminhando aqui para encerramento. Mas eu fiquei assim impressionado. Vocês... Vamos lá. Até sabe por quê, irmão? Que aí tira a ideia de favoritismo daqueles que querem se escolher, se titular, em vez do rei que escolhe, entendeu? Exatamente. Joga isso por terra. Exatamente, irmão. Em vez deles escolherem, eles que falam assim, me põe na direita, põe na esquerda, no caso é o rei que escolhe. Não eles escolherem. Por isso que Lucas não dá nessa narrativa. Não dá, né? Então você percebe aqui, irmãos, gratidão, papai, que essa passagem não existe em Lucas, portanto não aconteceu. Mostrando, a gente estava imputando neles um peso errado, né? Um peso não é. Você vê que eles mesmos não queriam se colocar nessa condição. Foi o papai que faz Né? você, irmão, porque você lembrou e a gente foi e viu aquilo, ou seja, é a condição de humildade deles, né, irmãos? É a condição de humildade. Eles queriam realmente servir papai e deixar papai escolher aqueles que iam sentar, né, ali junto dele, né, junto ao redor dele ali no trono, né, irmãos? Então, gratidão, papai. Nós vamos encerrar essa reunião agora com mais esclarecimento. Eu falo assim para os irmãos. A gente precisa muitas vezes voltar só para a gente poder relembrar, né? Porque muitas coisas a gente ficou ali incrustado na nossa mente ali do tempo das denominações e a gente precisa eliminar. Nós estamos tendo tempo para isso, para eliminar. Mas para a gente conseguir eliminar, a gente vai ter que fazer isso de vez em quando. Quando vem alguma coisa, antes da gente falar, a gente fala, vamos achar lá em Lucas, vamos ver se tem essa passagem correspondente. Quando a gente vê que não tem, agora a gente pode eliminar isso, sabendo que isso aí é uma invenção, uma coisa anátema, né? Mas lembrando que papai que vai escolher os anciãos, que vão ser os seus conselheiros. Não poderia ser de outra forma, né? Ou seja, vai aconselhar ele, então vai ser ele que escolhe. Tem que ser, né? E lembrando daqueles que já estão ali com lugares cativos, né? Esses lugares cativos são aqueles que já mostraram seu valor já de muito tempo, né? E você sabe que da comissão de anciãos tem um que lidera. Qual que é esse que lidera? Irmã Ione. Isso, Yalcha Mikal. Ele lidera por quê? Porque ele é o ancião de dias, né? Ele é um ancião de dias que está lá em Daniel 7. E ele fala, ele se assentou e depois que ele se assenta, os demais anciãos assentam com ele, né? E ali, irmãos, faz um link também com o Apocalipse lá no finalzinho, que fala assim, vi tronos e vi aqueles que foi dado autoridade para julgar, né? Esses anciãos também julgam. E com isso, eles julgam com justiça, né? Da mesma forma. Julgam com justiça. O que o irmão está tentando ainda achar?
Não, eu tô vendo porque eu lembrei esse negócio de Mateus e Marcos, ele faz uma referência quando essa passagem lá em Ezequiel 16, ele está trazendo ali a história simbólica de Absalão, sabe? Só que é um momento de destruição. Aí falando assim, ó, que Samaria está à sua esquerda e a Sodoma está à sua direita. Não. Tá vendo? Ó, que coisa feia. Aí ele fez um link certinho de Ezequiel, que é a destruição de Samaria e de Absalão. Aí você vê em Mateus e Marcos colocando, mestre, eu posso sentar à sua direita, outro à sua esquerda. Aí um está chamando de Samaria e um de Sodoma. Ó, tá vendo? Sempre é o ensino errado, né? Sempre o ensino errado. Então, amados, nós vamos concluir aqui o áudio, tem 1h50. Gratidão, papai. Nós hoje ruminamos bastante, né? Fizemos assim bastante estudo, voltamos bastante para também buscar aqueles que estão chegando agora lá, que estão lá no finalzinho, para que também possa trazer o entendimento. Eu falo assim com os irmãos, aquele que não adianta você precisa da Bíblia, né? Você precisa se tornar o quê? Se tornar um hábil manuseador das escrituras, né, irmãos? Você precisa, né, irmã? Hein, irmã? Tá dormindo? Tá cansadinho? Tá com a carinha de cansado? Então, amados, nós vamos encerrar. Gratidão, papai, por toda a palavra de hoje. Nós estamos também tranquilos por causa da irmã Rosário, que o pai, nós oramos todos os dias, irmãos. Oramos todos os dias, todas as reuniões. E foi feita a vontade do papai. Por quê? Porque o papai não queria ver ela sofrendo como estava sofrendo, né? E agora ela aguarda, ela adormeceu aguardando o despertar, quando vai se cumprir a palavra de Daniel 7, que fala o momento que se levanta o ancião e fará julgamento em favor dos santos do Altíssimo, e os santos do Altíssimo herdarão o reino, né? Gratidão, papai. Isso traz a nossa paz, porque em breve estaremos todos reunidos, em breve, e assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.